Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: e que a paz de Cristo, que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louve a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeço a Deus, o Pai. Chamando a atenção aqui no versículo 15, ele fala assim: e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre a arte de tomar decisões. Como é que nós fazemos para tomar decisões? Como é que você experiencia isso na vida como cristão? O que você faz? Como é que você faz? Qual é a sua oração? Como é que você determina isso dentro de você? Você fala assim: bom, eu vou fechar um negócio, eu vou orar a Deus, Deus, fala aí comigo. E aí você já orou, já pediu a Deus para Deus falar com você, você vai lá e toma a decisão. Se deu errado, e aí? Será que eu não percebi a linguagem de Deus? Será que eu não ouvi direito o que Deus falou? Ou você faz uma oração e aquela voz não veio, aquela voz audível dizendo assim: meu filho, chegou a hora de você tomar essa decisão. Como é que vem essa voz de Deus na nossa vida? Essa é a grande angústia. Esse é o grande momento em que nós passamos nas nossas vidas, de saber quando que Deus está ali e quando que Deus não está aprovando. E como que eu vou diferenciar isso na minha vida? Quais são os caminhos que Deus deixou na sua palavra? Quais foram as instruções que Deus deixou escritas para que eu pudesse compartilhar e que eu pudesse buscar isso para a minha vida pessoal? Como é que eu tenho? Quais são os meus caminhos? Sabe, aquelas perguntas que as pessoas chegam assim, eu fico pensando assim: poxa, Deus sempre está naquele momento da decisão. Deus, toma uma batata quente aí, olha, eu quero casar. Agora eu não sei se eu vou casar com a loira, com a morena, do olho azul, do olho castanho, do olho claro, do olho escuro. Escolhe aí para mim, Deus, envia aí. Deus, eu quero abrir um negócio. Aí o cara fala assim: olha, Deus, eu não sei qual é o negócio, mas tu sabes. Aí a gente bota a mão, a batata quente na mão de Deus e fala: Deus, decide aí para mim. Deus, eu vou entrar agora na faculdade, eu quero que o Senhor escolha para mim qual o curso que o Senhor quer que eu faça. Fica aí de acordo com a tua vontade. E a gente joga na mão de Deus. Segura um pouquinho aí. Se eu falar para você que essa maneira que você está fazendo, essa é uma maneira que você está jogando para que Deus resolva, para que Deus faça, não é a maneira correta de nós, como cristãos, entendermos a vontade de Deus em nossas vidas? Porque quando eu deixo alguém tomar uma decisão, qual é a situação e o lugar que eu fico? Numa área de conforto eu fico parado, eu fico esperando. E é nessa espera que eu vou morrendo. É nessa espera que eu fico ali, sem nenhum exercício na minha atividade, seja ela cognitiva, da maneira de pensar, de projetar, de elaborar alguma coisa. Eu vou atrofiando. Você pega um paciente que está ali na maca, se ele ficar muito tempo ali, ele vai atrofiar. O corpo é movimento. Ele precisa se movimentar. Ele precisa se mexer. Ele precisa virar de um lado para o outro. Se ele ficar muito tempo naquela mesma posição, ele vai morrer, gente. A vida da gente também é assim. Muitas vezes nós queremos esperar e estamos esperando algo em Deus, e Deus não fala, e você está esperando, e Deus não falou, e você está esperando, mas você não tomou nenhuma atitude. Qual é a resposta de Deus? Quantas pessoas tomaram decisões e ficaram esperando, tomou a decisão de ficar esperando, está até hoje esperando.
esperando um homem perfeito, esperando uma mulher perfeita, esperando um emprego perfeito, esperando uma igreja perfeita. Ela está esperando. E ela não tomou decisões, ela não caminhou, não foi para um lado nem para o outro. Então tem pessoas que estão vivendo assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem pessoas que ainda falam assim: olha, eu estou empurrando a vida com a barriga. A pessoa fala assim: eu estou vivendo de acordo com a situação, estou enfrentando a cada dia. São pessoas que não decidem nada. Imagine agora, você com um carro, com um tanque cheio, carro zerado, imagina isso aí, bota na sua cabeça aí. E você vai entrar no ABR, você vai entrar numa via, e essa via está cheia de placas, só que as placas estão em branco. Eu pergunto para você, você está com um tanque cheio, você tem um carro, e esse teu carro é potente, você está ali com a BMW, a última, lançamento novo, automático, o carro é seu, você acabou de comprar, botou na via, aí você falou assim: olha, eu agora vou dirigir e vou fazer uma viagem, só que você não sabe onde você quer chegar. Você olha para as placas das vias, você não sabe, porque não tem nenhuma sinalização. O que adianta ter aquele carro, aquela potência toda, as condições financeiras, ter tudo ali nas tuas mãos, o documento do carro está no teu nome, está tudo em dia, você pagou todas as multas, não tem nada, devendo nada. E o que adianta você ter tudo ali, se você não sabe onde você quer chegar? E você precisa que aquelas placas comecem a dizer alguma coisa. A 100 quilômetros tem um posto de combustível. A 120 quilômetros tem um restaurante. Lá na frente tem uma placa dizendo: olha, Recife, 2.332 quilômetros. Rio de Janeiro, 1.400 quilômetros. São Paulo, 800 quilômetros. Então você precisa de alguma sinalização. E outra coisa, você precisa decidir sair do lugar, para que você possa olhar para aquelas placas e começar a dizer o seguinte: agora eu estou seguindo agora uma direção. Se você não seguir uma direção, se você não partir para uma decisão, essa arte de tomar decisões, aquilo que Deus quer para a minha vida, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que sair do lugar onde você está. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você tem que entender que todos os caminhos que você tomar ali, uma decisão na sua vida, o projeto que Deus tem na sua vida, Ele vai realizar. Porque Deus não depende das circunstâncias, Deus não depende do lugar onde você se encontra, Deus não depende das escolhas que você faz para que Ele possa cumprir a vontade dEle na sua vida. Deus é maior, Deus é soberano em nossas vidas. Não importa o lugar. Eu lembro a situação que a vida de Abraão e de Ló, do sobrinho dele, estava tão próspera. O sobrinho começou a prosperar, e aí o gado, o rebanho de Abraão começou a se misturar com o rebanho de Ló, e Deus falou assim: olha, não é bom que agora, é bom agora que vocês se separem. Aí Abraão olha para o sobrinho, porque tinha um sobrinho como amava, né? Era como filho aquele sobrinho. Ele chegou para o sobrinho e falou: vem cá, escolhe aí, para onde é que você quer ir? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, um lado era deserto, o outro lado tinha aquela relva, tinha água, tinha rio, tinha tudo. Aí ele chega: tio, eu escolhi aquele lado de lá. Pois bem, ele escolheu para aqueles campos verdes. Abraão foi para o deserto. O que Deus fez na vida de Abraão? Deus prosperou. Deus prosperou a vida de Abraão. Abraão poderia ter ficado ali: poxa, meu sobrinho escolheu os melhores lugares. Abraão poderia ter ficado ali e falar assim: Deus, agora eu vou esperar em ti que escolha para mim um lugar, tá bom? Porque ele escolheu o melhor, vou ficar aqui. Ele está no melhor, vou ficar aqui. Abraão não ficou, Abraão saiu. Abraão foi naquela direção do deserto. Tinha dificuldades, tinha necessidades, tinha momentos difíceis, tinha aflições, tinha povos ruins, tinha tudo. Mas Deus abençoou Abraão naquela decisão e naquela caminhada. Quantas pessoas você conhece que pararam a vida, puxaram o freio de mão, porque as coisas não estão acontecendo segundo ela gostaria que acontecesse? Quantas pessoas pararam de investir na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, espiritual, na sua vida intelectual? Pararam tudo, porque as coisas não estão acontecendo segundo a sua vontade.
Deus sabe se eu estiver pecando. Eu acho que a vontade de Deus é tão maravilhosa que nós aqui, somando tudo, não dá para cumprir essa vontade de Deus por causa dos nossos pecados. Nem o próprio Deus, que está ali na soberania, que está ali no poder, que conhece todas as coisas, que sonda tudo, conhece o coração do homem. Ele não exige tanto como o homem pecador exige, de ver as coisas tudo segundo os seus olhos. Imagine se nós fôssemos Deus, um minutinho para ser Deus, acho que nós íamos acabar tudo, implodir tudo, porque as coisas não acontecem como você quer, como as cores que você quer colocar, as ideias que você quer implantar. Não é assim, a vida não é assim. A vida, ela é cheia de decisões. A vida está todo tempo você toma uma decisão, todo tempo você está fazendo umas escolhas. A vida são de escolhas. E como é que funcionou isso na vida do apóstolo Paulo, hein? Paulo foi um homem de Deus. Paulo foi um homem que, segundo os evangelhos, após os evangelhos, nós vamos ter praticamente 12 epístolas ou 13 epístolas, se considerarmos que é o livro a epístola aos Hebreus seja atribuída a Paulo, mas nós vamos encontrar Paulo, um homem que soube tomar decisões, um homem que, apesar das suas dificuldades, como um apóstolo, um seguidor de Cristo, por ter um estigma de ser um perseguidor da igreja, as pessoas olhavam para ele e diziam: não, esse camarada é o Saulo, é aquele perseguidor que perseguia os cristãos, que matava os cristãos. De repente, Saulo, no caminho de Damasco, tem uma experiência com Jesus, passa 3 dias cego. Ananias ora por ele, ele passa a ter uma visão. E a Bíblia nos fala que a cada dia ele seguia, e ele entrava e saía nos templos, nas sinagogas, aprendendo e mostrando o que o próprio Jesus tinha feito na vida dele. Ele chega ao ponto de falar que ele foi discipulado pelo próprio Cristo. E ele fez uma diferença, foi um diferencial na vida dos cristãos, porque ele foi chamado para pregar para os gentios. Ele não teve aquela visão pequena, aquela visão estreita, aquela visão nacionalista, mas ele ampliou as barreiras, ele teve uma visão que alcançava a todos. Ele não ficou preso na religião da qual ele era doutor, fariseu, ele era doutor da lei. Segundo a sua própria fala, ele vai dizer: eu era irrepreensível, eu cuidava dessa lei, eu zelava dessa lei, ao ponto de querer matar os cristãos, porque eu entendia que os cristãos eram mais uma seita, querendo destruir o judaísmo, e ele levantava a bandeira do judaísmo. Mas ele teve uma experiência, ele tomou uma decisão. E apesar de todas as aflições, ele chega ao ponto de dizer: olha, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele trazia no corpo dele os açoites, as noites mal dormidas, as enfermidades que ele foi acometido nas suas prisões, prisões úmidas, algemas. Mas, no entanto, ele sempre escolheu e fazia suas decisões em servir a Deus, está unicamente na dependência de Deus. A pergunta para nós hoje: o quanto que nós dependemos de Deus? O ponto que nós chegamos a depender de Deus, qual foi o ponto que você chegou a depender de Deus? Tem todas as áreas, ou algumas áreas você depende de Deus, e outras você que comanda. Quais são as áreas que você precisa entregar para Jesus hoje? Quais são as áreas da sua vida que você precisa falar assim: Jesus, olha, eu abri mão de 99, mas esse 1% aqui, eu estou reinando ainda. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa entender que o apóstolo Paulo, ele nos ensina 4 coisinhas, como que é servir a Deus e escolher sempre aquilo que está no coração de Deus. A primeira coisa é definir quais são as suas prioridades. Se Deus viesse aqui agora e falasse assim, lá no seu coração, qual é a sua prioridade de vida hoje? Me responda. Vou fazer um testezinho com você, só um testezinho. Você que está me ouvindo, olha só. No seu celular, se acontecer algum acidente com você, você já colocou lá
ligue para esta pessoa? Se o SAMU pegar seu celular, ele vai lá naquele número que você colocou no seu celular, que é para chamar em primeiro lugar aquela pessoa, porque aquela pessoa vai atender o telefone e vai te dar o acolhimento necessário. Você tem esse número no seu celular? Ou você nunca pensou sobre isso? Ou você nunca passou na sua cabeça que pode acontecer alguma coisa e alguém pegar seu celular e falar assim, ó, essa pessoa aqui tem essa pessoa aqui como a pessoa que vai acolher, que vai responder por ela. Será que você se importa pela sua vida? Será que você cuida da sua vida? Você tem esses cuidados, tem essa prioridade? Qual é a sua prioridade? O apóstolo Paulo, quando ele chega numa cidade, ele tinha marcado um encontro com Tito, que era um discípulo dele. E aí Tito não estava lá na cidade. Paulo também não quis ficar na cidade. Aí a gente pensa assim hoje, por que Paulo não ficou naquela cidade, não foi bênção para a cidade? Provavelmente organizaram a festa para receber Paulo. Olha, está vindo Paulo, o apóstolo, o Paulo está vindo aí. E quando Paulo chega, pergunta, cadê Tito? Ele tinha marcado um encontro com ele lá. Tito não está aqui. Aí Paulo foi embora. Tito tinha prioridade. Quais são as prioridades que nós temos em nossas vidas? Mas que decisão, parece que ele deixou Tito, ele foi atrás de Tito e deixou ali a multidão aguardando ele, a festa estava pronta. Me parece que tem um versículo na Bíblia que fala do bom pastor, que o amor que o pastor tem pelas ovelhas, ele é capaz de deixar 99, não que ele vai deixar as 99 ovelhas, mas o amor dele é capaz de deixar 99 e ir atrás de uma ovelha que se desgarra, uma ovelha que se perde. Então essa ovelha perdida, essa ovelha que se desgarrou, essa ovelha que foi alvejada por algum predador, o amor do pastor é capaz de deixar 99, mas ele não é irresponsável de deixar 99 por uma pessoa que não quer nada. É diferente. É um amor responsável. É um amor que se preocupa. É um amor que está presente. É um amor que dá prioridade ao próximo em amor, não à multidão. Para Paulo, naquele momento, entre a multidão e Tito era a prioridade dele. Eu pergunto para mim e para você hoje, a sua vida, você tem como prioridade? Você dá prioridade? A sua agenda tem você? Ou você faz tudo pelos outros? Você quer mostrar para os outros que você está bem, você se veste para os outros, você já se vestiu para você? Você já saiu da sua casa, botou uma roupa que você gostaria de vestir, ou você está sempre pensando assim, eu não vou com essa roupa porque as pessoas vão falar. Eu não vou fazer esse penteado porque as pessoas vão falar do meu cabelo. São pessoas que estão presas no olhar dos outros. As pessoas que não conseguem se ver mais, elas querem sempre projetar um holograma, uma imagem para as pessoas, para dizer que está tudo bem. Paulo não estava nem aí com aquilo que eles iriam falar sobre isso. Poxa, o Paulo foi convidado para pregar na nossa igreja, de repente ele não aparece na igreja, porque ele foi atrás do Tito. Ele não estava preocupado com aquilo que as pessoas iriam falar sobre ele. Mas ele tinha uma consciência em Deus. Alguma coisa aconteceu com meu amigo, porque ele era meu amigo de verdade. E eu preciso ir atrás dele. Eu preciso cuidar dele. Eu pergunto para você, você tem algum amigo que não está indo mais à igreja? Você tem algum amigo que, em vez de quando você vê lá no Face, ele está apresentando lá uns copinhos diferentes, uns refrigerantes com marcas diferentes? Você está vendo algum amigo assim que está em festas diferentes, algumas situações diferentes, e você sabia que um dia ele estava ali do seu lado? Você sabe desse amigo? Você conhece amigo?
Sabe o que nós lemos aqui em Colossenses? Uma outra coisa sobre o que é prioridade, capítulo 15. Porque as pessoas falam assim: ah, pastor, eu tomei a decisão, mas eu estou sentindo paz aqui no meu coração. Pastor, eu tomei a decisão, vou sair da igreja, que eu estou em paz com o meu coração. O mundo está caindo, o mundo está se destruindo, as pessoas estão morrendo do lado dela, dizendo: eu estou em paz. Como é que eu vou tomar uma decisão? Olha o que diz o texto em Colossenses, vai dizer assim: e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. A paz de Cristo tem que me dirigir nas minhas decisões, e não para aí, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. Então a minha decisão passa pelas pessoas que estão à minha volta, estão do meu lado. Para você sair da sua igreja, você consultou alguém e falou assim: olha, eu estou há 20 anos aqui nessa igreja, eu estou indo embora, eu estou indo embora, eu estou indo embora, não vou ser mais pastor, hein? Estou indo embora, estou indo embora. Vocês ficariam felizes? Responda que não. Mas essa decisão que eu estaria tomando, eu poderia estar em paz no meu coração. Eu poderia estar falando assim: olha, eu vou me sentir muito bem, eu não vou mais estar na responsabilidade, eu não vou estar mais nessa situação de responder às pessoas, eu vou estar muito bem. Eu poderia estar muito bem, tomar essa decisão. Eu posso tomar uma decisão e falar assim: gente, a partir de hoje eu não quero mais pregar, a partir de hoje eu não quero ensinar na escola dominical. Eu poderia tomar essa decisão e falar assim: eu estou me sentindo em paz, porque eu ficaria livre de um peso, de uma responsabilidade. Mas eu pergunto: será que aqueles que estavam me ouvindo todos os domingos, aqueles que estavam me vendo nos finais de semana, aqueles que me tinham como um ministro, como um professor, como um pastor, será que eles vão estar em paz? Se essa paz que eu estou dizendo, que eu estou sentindo no meu coração, não passa pela comunidade, ela não está em simetria dentro da vontade da palavra de Deus. E ele vai dizer mais aqui, olha: e sejam agradecidos, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros com sabedoria. A paz que eu estou dizendo aqui no meu coração, ela tem que ter e tem que ser julgada pela palavra de Deus. Tem fundamento, irmão, essa palavra? Tem fundamento a tua decisão? Você está decidido hoje? Você está tomando uma decisão hoje? Ela tem fundamento bíblico? Ou é apenas uma vontade? É apenas o teu ego, o teu eu dizendo assim: eu quero dessa maneira, e eu acredito assim, e vou morrer assim? E a gente está desprovido da verdade, da palavra de Deus, e estamos tomando decisões. Sabe uma das dificuldades, como pastor, como conselheiro, é quando as pessoas chegam, elas não estão mais pedindo um conselho, elas querem uma bênção na decisão que já foi tomada. E aí quando a pessoa começa a contar a história, essa história pode ser ressignificada, essa história pode ser transformada em vida, porque a decisão que ela tomou, ela está provocando morte, e o pastor está ali com a palavra ali, ele pode levar essa pessoa a transformar essa história em vida, mas ela está pensando que a decisão dela vai ser vida, mas a decisão dela está sendo morte. E ela já chega e diz assim: pastor, eu já decidi e o meu coração está em paz com Deus. E se você olhar aqui para o texto, eu pergunto: ela está tendo o crivo da comunidade, ela está tendo o crivo da palavra de Deus, e ela está tendo isso aqui que vai dizer aqui, olha, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês, não é no seu coração, é no consenso de todos. Ensine e instrua uns aos outros com toda a sabedoria. Tem que haver consenso. Você vai tomar uma decisão, a sua esposa está de acordo? Você vai tomar uma decisão, o teu marido está de acordo? Os teus filhos estão de acordo?
As pessoas que estão do seu lado estão de acordo. Você vai tomar uma decisão. Você pode falar assim: pastor, a minha decisão é essa e acabou. Estou em paz. Mas as pessoas não estão de acordo. Sua esposa, seu marido, seus filhos, as pessoas que amam você, as pessoas que geraram você, seu pai, sua mãe, essas pessoas estão em consenso com você. A paz passou por essas pessoas? Não. Então essa paz não provém de Deus. Essa paz é humana, é fabricada. Essa paz é um mecanismo de defesa que você está criando para justificar os teus erros, para justificar as tuas intenções. Ela não resolve o seu problema. Você não vai resolver o seu problema. Apenas vai livrar você de uma situação, mas não vai resolver o seu problema. Vou dar um exemplo para você levar essa imagem. Vamos supor que eu chego aqui com um sanduíche. Chega aqui, o Tiago está com fome, o Tiago não jantou ainda, teve que chegar cedo na igreja. E eu chego com um sanduíche na porta da igreja aqui, com suco de laranja. E o Tiago está faminto. Aí eu chego para o Tiago: Tiago, você aceita? Quer um pedacinho de sanduíche? Eu divido com você. Aí o Tiago olha para as pessoas do lado, fica um pouco constrangido e fala: não, pastor, eu estou satisfeito, eu estou cheio. Muito obrigado. Ele, para se livrar da situação, ele diz que está satisfeito, está cheio. Ele usa o mecanismo de defesa para se livrar da situação que ele se sentiu ali. Naquele momento, ficou com vergonha de aceitar a metade do sanduíche. Ele se livrou da situação. Mas o problema está lá ainda. A fome está lá ainda. Ele não resolveu o problema da fome. Você pode tomar N decisões. Se você está em todo o tempo em auto-engano, se enganando. Você está dizendo para você: vai ser melhor para mim, eu vou tomar essa ideia, vai ser melhor para mim, é isso que é para mim. Mas você não vai resolver o problema, porque o problema está instalado. E se não houver paz no seu coração, daí a grande angústia de nós tomarmos decisões, porque eu e você somos responsáveis pelas consequências. E aí tem um bando de pessoas alienadas, deixando com que Deus tome as decisões por elas. E Deus já nos capacitou para tomar decisões. A Bíblia nos fala em Provérbios que Deus dá sabedoria para edificar a casa e inteligência para manter. A Bíblia nos fala: tudo que chegar na nossa mão, nós temos que fazer de tudo aquilo que está no nosso coração. E com todo o nosso entendimento. Quando ele fala com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, ele não está dizendo assim: olha, eu quero que você tome uma decisão como se fosse Deus. Não, como se fosse homens. Como se fosse homens. Eu não quero que você me adore de todo o seu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. Ele não está dizendo: ó, quero que você me adore como os anjos, como os serafins, estão lá: santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo. Não, ele quer que você o adore como um homem, das suas limitações. Naquilo que você pode agradecer a Deus, naquele momento, naquela certeza. Adore com a tua capacidade. Não tente imitar ninguém. É isso que ele está dizendo para nós: faça de acordo com a tua capacidade, tome decisões, mas não fique parado. Faça alguma coisa por você. Lute por você. O apóstolo Paulo dizia o seguinte: olha, eu posso todas as coisas. Ele dizia isso: eu posso todas as coisas, porque ele acreditava na força do trabalho, na força da perseverança, na força da fé, na força da esperança. Mas ele não esquecia que tinha aquele que dava proteção para ele também, em qualquer situação que ele escolhesse. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele não estava dizendo que eu estou morto aqui. Não, ele estava vivo, ele não perdeu sua identidade. Ele trabalhava, ele era um fazedor de tendas, ele evangelizava, ele levantava, ele pregava, ele estudava, ele evangelizava, ele curava, ele ia para lugares, ia para um lado, ia para o outro, as portas se fechavam, ele ia para outro, as portas se fechavam, ia para outro, apanhava em um lugar, foi dado como morto, mas ele não parava.
porque ele sabia que Deus era maior na vida dele. Sabia, essas pessoas que, as que mais arriscam, as que mais se lançam, são as que vivem melhor, porque elas têm mais experiências, porque elas conseguem alcançar aquela dimensão que tem aquelas pessoas que estão lá morrendo de sentimento de culpa e dizendo: poxa, eu deveria ter feito e não fiz, deveria ter estudado e não estudei, deveria ter amado mais e não amei, deveria ter abraçado mais e não abracei, se cobrando sentimento de culpa, porque não fizeram nada. Eu tenho pessoas que ouço todos os dias, meu trabalho é ficar ouvindo pessoas no consultório, e quando elas chegam no último dia da vida, lá com doenças incuráveis, doenças que a medicina não tem como dar uma solução, ela falava assim: ó, Irã, eu queria voltar atrás e tentar fazer tudo aquilo que eu não fiz, tudo aquilo que eu tive medo de fazer, porque o medo paralisa as pessoas, o medo não deixa você prosseguir, o medo não deixa você arriscar. E quando a gente tem medo, medo significa fé na derrota. Você já é um derrotado. Se você tem medo, é fé na derrota. É você não acreditar mais que você pode chegar onde você gostaria de chegar. Você se entregou antes de lutar, jogou a toalha no chão antes de entrar no ringue. Se você é mais que vencedor em Cristo Jesus, entre no ringue, lute de verdade. O teu inimigo, o teu opositor não é maior do que o teu Deus. Isso significa que Deus vai nos colocar em situações que você vai se ver pequeno, mas não veja a tua estatura, veja o tamanho de Deus na sua vida e o tamanho do milagre que Ele vai operar na sua vida após a tua fé diante dEle. Não se entregue para as situações, não se entregue para as aflições, não se entregue para as necessidades, supere isso. É quando você começa a reviver isso dentro de você e dizer: Senhor, eu quero chegar lá. Sabe o que está escrito lá no Salmo 23, lá no finalzinho do Salmo 23? Ele fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão em todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que fala ali nos primeiros versículos do Salmo 23? O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Não vai faltar nada, irmão, pode ter certeza. Não vai faltar aflição, não vai faltar batalha, não vai faltar perseguição, não vai faltar acusação, não vai faltar um monte de coisa. Mas você pode ter certeza, Ele vai fazer: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo: ainda que você passe por lá. Ele não está dizendo assim: ó, se você acampar lá, se você acampar no vale, eu vou estar lá. Não, Ele fala assim: se ainda que você passe por lá, eu estarei do lado de vocês. Então Ele está dizendo que a gente tem que estar seguindo sempre, caminhando sempre. Você vai passar pelo vale, vai andar pelo vale, vai passar, mas você não vai parar. Você não pode armar uma barraca e desistir, puxar o freio da mão e dizer assim: eu não aguento mais. Não, porque a Bíblia vai nos mostrar em Provérbios que são nas fraquezas, nas nossas fraquezas, que Deus opera em nossas vidas. E Deus trabalha nas nossas limitações. Deus não trabalha em cima de um super-homem. Deus trabalha em nós que somos homens pecadores, que precisamos da sua misericórdia, do seu amor todos os dias. Então que você possa sair hoje dessa caverninha, sair desse casulo, sair desse lugar que te aprisiona. Saia desse lugar, faça um movimento diferente, faça algo diferente, e você vai ver o que vai acontecer. Você vai ter resultados diferentes na sua vida. Porque o princípio da loucura é você continuar fazendo a mesma coisa esperando resultado diferente. Isso é o louco. O louco continua fazendo a mesma coisa esperando resultado diferente. Mude as suas estratégias e você verá resultados diferentes na sua vida. E se você não tem Jesus ainda no seu coração, fecha lá a tua porta quando chegar em casa, quando tu entrar no teu carro, estiver nas tuas viagens. Fala com Ele.
Fala com Deus. Fala na tua linguagem. Não precisa ser aquela linguagem bonita, oh, grandioso Deus, maravilhoso. Não, fala lá. Fala a você mesmo. Fala, Deus, olha, eu estou assim. Deus, eu estou mal. Deus, eu não sou isso que as pessoas pensam. Deus, eu estou assim. Fala com Deus. Porque no momento lá, no nosso quartinho, na nossa intimidade, é que nós temos a capacidade de tirar nossas roupas, de mostrar nossa intimidade. Você se vê no espelho como você é. Porque diante de uma sociedade você bota a roupa, você cobre a sua nudez. Mas quando entramos no quarto para fazer oração, nós temos que tirar essa vestimenta da nossa nudez, porque diante de Deus, quem cobriu vocês aí, Adão, e quem cobriu você, Eva, porque vocês estão cobertos? Ah não, é porque nós percebemos que estávamos nus. Quem disse para vocês que vocês estavam nus? Quem disse? Diante dos olhos de Deus, Ele conhece todas as coisas dentro de nós. E eu tenho aprendido na minha caminhada que Deus não abençoa decisões. Deus abençoa as intenções nas minhas decisões tomadas. Aprenda isso. Deus não abençoa decisões. Deus abençoa as intenções dentro dessas decisões tomadas. Deus sonda o nosso coração, prescruta os nossos pensamentos, e Ele quer o melhor para nós. Que Deus possa abençoá-lo ricamente, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar ao nosso Pai. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Eu sei que não é fácil falarmos em tomar decisões e assumirmos as nossas responsabilidades. Mas Tu, Senhor, já nos instruiu, já nos capacitou. Já colocou em nós, Pai, a capacidade de ter consciência, de saber. E também já nos capacitou de termos a autoconsciência, saber que nós sabemos. E é nessa experiência da oração, é nessa experiência da entrega das nossas prioridades, de passar as nossas decisões pelas pessoas que estão do nosso lado, de passar as nossas decisões para aquelas pessoas que nós amamos, e termos também como crivo, como algo que venha mensurar as nossas decisões, que é a Tua palavra. Senhor meu Deus, que possamos cantar hinos, salmodiar, louvar o Teu santo nome, como disse aqui em Colossenses Paulo a esta igreja, que estava falando de paz interior, e que a nossa paz possa habitar nos louvores, que a nossa paz possa habitar nas comunidades, que a nossa paz possa ser extraída da Tua palavra, como diz a Tua mensagem: eu vos dou a minha paz, não esta paz que o mundo está dando, mas a minha paz é uma paz que vem de dentro para fora. E nós cremos, Senhor, que essas vidas que estão nos ouvindo agora serão ricamente abençoadas, serão ricamente, ó Pai, fortalecidas pelo poder da Tua palavra. É o que eu oro agora e já Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso, amém? Glória a Deus, que essas palmas glorifiquem e exalte esse Deus maravilhoso. Glória a Deus.